Horário, quadra, tudo definido para a estreia de João Fonseca e de Beatriz Haddad Maia em Roland Garros, primeira rodada. E no vídeo de hoje vamos trazer aí todos os detalhes desse jogo, qual quadra vai ser, capacidade da quadra, horário, transmissão, tudo aqui no Auge das Quadras, como vocês estão acostumados a estarem muito bem informados com os nossos vídeos. E vamos lá, estreia dos brasileiros em Roland Garros. Amanhã estou gravando esse vídeo e o vídeo está indo ao ar na segunda-feira, 26 de maio, estreia dos brasileiros no dia 27 na mesma quadra. A Bia vai abrir os trabalhos e o João vai fechar os trabalhos na quadra número 7 de Roland Garros. A gente vai trazer mais detalhes nesse vídeo aqui. E antes temos que falar aqui do nosso querido patrocinador Fantium. A campanha acaba hoje, então hoje é o último dia para você poder concorrer a ingressos para Grand Slam, camisa autografada do Dominic Thiem e créditos para você investir aí nos seus tenistas prediletos. A Fantium, que é uma empresa que possibilita que os fãs invistam na carreira dos seus tenistas preferidos ou aqueles tenistas que os fãs veem potencial, podendo ter o retorno financeiro através da premiação desses tenistas. É um projeto fantástico e temos uma campanha em vigor até hoje. Hoje encerra a campanha 26 de maio. Você pode concorrer gratuitamente. É só entrar no link aí no primeiro comentário fixado, clica no link, se inscreve, que você já vai estar concorrendo, vai ter uma participação aí para você concorrer a esses prêmios. E se você ainda fizer um investimento, qualquer que seja, em qualquer tenista, você vai ter 10 vezes aí mais chance, no caso 9 vezes mais chance de ganhar, então vale a pena, olha lá a Fantium. Campanha muito boa aí, um presente para vocês aí do canal. E vamos lá, vamos aqui direto aqui para a análise. Não é nem muita análise, a gente já fez análise. Eu vou deixar até o cardzinho aqui da análise pré-jogo mais completa do YouTube entre João Fonseca e Hubert Hurkacz. Então, se você não viu, clica aí no card, se liga, vê como é as características aí do polonês. E aqui o vídeo de hoje é pra gente trazer informações sobre o jogo, transmissão, horário e tudo mais. Então, lá, João Fonseca, Hubert Hurkacz vão jogar por volta de 13 horas. Transmissão ESPN e Disney Plus. Quem tem o aplicativo da Disney, o plano básico não passa tênis. Você teria que ter o Plus, que é cerca de, acho que se eu não me engano, é R$ 62,90 por mês. Com esse plano você assiste aí todos os torneios nível ATP, praticamente, né, todos os torneios nível ATP no aplicativo, mas também terá a transmissão da ESPN 2 e também, para quem não tem nenhuma das possibilidades, algumas bets aí passam também o jogo. O João Fonseca, que olha só, falando em bets, ele é considerado até favorito nas casas de aposta. Mas a gente sabe que isso é por causa do hype do João. Inclusive tem um aplicativo de Roland Garros onde você escala ali os tenistas como se fosse um cartola. O João tá entre o top 5 mais escalados. Então, assim, a galera gosta muito do João. Então é natural aí que o pessoal faça a fezinha mais no João Fonseca, por isso que a cotação dele costuma ser mais baixa que o normal. Mas na nossa análise aqui, o João não é favorito para esse jogo, até pela fase, pelo momento do polonês, né? Então colocamos aí 60% a 40% e acho que talvez até uns 45, 55. Eu vejo que o João tem condição de ganhar esse jogo, mas não dá pra gente dizer que ele é favorito contra o número 28 aí e atual finalista de Genebra, fazendo um jogo duríssimo contra o Djokovic. Além do João, temos a Bia Haddad, que vai estrear contra a Hailey Baptiste, americana número 70 do mundo, e aí é invertido, 60% de chance para a Bia, 40% para a Baptiste. E o jogo começará às 6 da manhã, aqui é o horário fechado já. A gente vai falar mais ou menos o horário do João, analisando os outros jogos, mas o jogo da Bia será às 6 da manhã em ponto, transmissão da ESPN 2 e Disney Plus também. Ó, eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui onde vai ser o jogo, né? O jogo vai ser na quadra número 7, que é uma quadra que tem capacidade para 1.500 espectadores. Eu confesso que eu estou um pouco preocupado, porque o público brasileiro costuma comparecer em peso e a gente vai ter 2 brasileiros jogando nessa quadra. Eu acho que a organização errou em colocar numa quadra menor. A gente tem quadra ali para 10 mil, né? Quadra para 15 mil, que é a Philippe Chatrier. Então, 1.500 eu acho pouco. Mas tomara que dê tudo certo. Então o primeiro jogo é o jogo da Bia, 6 horas da manhã. Em seguida vai ter mais um jogo do feminino, que é a Paquet contra a Valentova. E em seguida, é sempre seguidinho, né?
Rublev e Harris. Como os jogos do masculino são melhor de 5 sets, esse jogo do Rublev e Harris ele deve levar de 2 horas a 3 horas, 2 a 3 horas. E o jogo do feminino, 1h30 a 2 horas, normalmente é a média. Então se a gente colocar uma média de 2 horas cada jogo do feminino e 3 horas o jogo do masculino, o João deve começar por volta de 13 horas. Então entre meio-dia e 14 horas, muito provavelmente vai acontecer aí o confronto entre Hurkacz e Fonseca. E eu separei aqui a quadra, cara. A quadra desse jogo, se liga. Aqui tá o complexo, né, de Roland Garros. Deixa eu voltar aqui, deixa eu aumentar um pouco essa tela aqui. Pronto, agora tá melhor, ó. Veja só. Aqui é a Philippe Chatrier, né? Aqui é a quadra principal de Roland Garros, a Philippe Chatrier. Ó. Aqui deixa eu pegar aqui uma imagem melhor, ó. Vai ficar um pouquinho maior aqui, ó. Então temos aqui a quadra Philippe Chatrier. A quadra que o João vai jogar é logo ao lado. Ela chega, é uma quadra externa, ela não chega a ser as quadrinhas menores aqui, mas ela se eu não me engano, é a quinta maior com maior capacidade. Você tem a quadra número 2 aqui, né? Acho que é Suzanne Langlois o nome. E então assim, essa quadra não é uma quadra muito grande. Então o João vai jogar aqui na quadra 7 junto com a Bia. A gente deixou até a artezinha da quadra aí pra gente ter noção mais ou menos aonde vai ser o jogo. Quem tá ali na França já sabe onde vai ser o jogo. E a gente também teve a estreia do Thiago Monteiro, né? A gente vai falar sobre a estreia do Thiago Monteiro. Antes eu vou pedir aí o seu like e a sua inscrição no canal, rapidamente aqui pra não perder muito tempo, que já ajuda a gente pra caramba. E o Monteiro, cara, ele perdeu pro Kopriva, o tcheco, num jogo que ele jogou muito bem, que ele se recuperou. O Kopriva abriu 2-0, o Monteiro conseguiu, né, na raça ali reverter e infelizmente acredito eu que a parte física pesou no final e ele acabou perdendo pro Kopriva. Foram 9 aces do Monteiro contra 11 do tcheco. O Monteiro não conseguiu colocar o primeiro serviço em quadra. Acho que o Monteiro é um cara que saca bem, né? Então ele não conseguiu colocar o saque em quadra. Isso foi um grande ponto aí negativo no jogo que ajudou o tcheco, que colocou 75%. O Monteiro acabou convertendo 2 de 5, que é uma média ok ali, 40%, só que ele salvou somente 6 de 13. Então o tcheco quebrou o Thiagão 7 vezes em 13 oportunidades. Então, infelizmente, o aproveitamento do tcheco nos breakpoints também fez a diferença. Muitos erros não forçados, né, do Monteiro, mas também no jogo de 5 sets é até normal. 38 winners, 78 erros não forçados. E o tcheco foi melhor, foi mais eficiente, mereceu a vitória, mas foi um jogo duríssimo. O Thiagão poderia ter passado e olha só, o Fritz acabou perdendo na primeira rodada. O Monteiro não pegaria um cabeça de chave aí, uma pena essa derrota. Eu até deixei o chaveamento separado aqui. A gente teve alguns jogos já. O Gasquet eliminou o Attimani. O Gasquet, que é convidado, né? Veteraníssimo Richard Gasquet, passou para a segunda fase. Lehechka eliminou o Thompson. Fokina eliminou o Ruiz. Até aí, sem novidades. Acho que todos os favoritos aí acabaram passando. No segundo quadrante, tivemos a maior zebra de Roland Garros até agora, que é o Diallo. Eliminou Francisco Cerúndolo por 3-0. Foi um passeio aí do canadense. Olha, uma zebraça. Tivemos também o Fernley passando pelo Wawrinka, o Humbert pelo O'Connell e o Shapovalov pelo Martinez. Também todos os favoritos passando, né? Com exceção do Cerúndolo. No quadrante 3 já temos tudo definido aí. Musetti e Galan, Opelka e Navone. Até agora, né, tudo que a gente simulou. E o Halis acabou passando pelo Mahat, que se machucou, acabou sentindo uma lesão. E o Halis, tenista da casa, passou para enfrentar o Kekmanovic, que fez um jogo de 5 sets contra o Baez. Nava eliminou o Van Zandschulp, que é o holandês. E o Rune eliminou o Agut. Do lado direito, Tiafoe e Busta, Brooksby e Korda. O irmão do Cerúndolo, então o irmão mais novo do Cerúndolo acabou passando para enfrentar o Medjedovic. E aí, quando eu falei, né, que o Fritz perdeu, o Thiagão poderia ter pego na segunda rodada o Altmaier. Seria muito melhor do que pegar o Fritz. Então o Kopriva aí acabou se dando bem. Não que vai vencer, mas é mais fácil você pegar um jogador, teoricamente, né, mais fácil pegar um jogador que não é cabeça de chave. E no último quadrante, Casper Ruud e Borges, Tabilo e Popperin, Khachanov e Offner, Fucsovics e Tommy Paul, que chegou a perder 7 para o Muller. Do outro lado, Shelton e Gaston, Gigante e Tsitsipas, Perricá e Dzumur, e Marojan e Alcaraz. Sem muitas novidades aí, os favoritos passando bem. Só essa zebra aí do Cerúndolo que deixou todo mundo boquiaberto. Então, tudo definido. Quadra 7, Bia 6 horas da manhã,
João Fonseca, por volta de 13 horas. Estaremos aqui de olho e vamos fazer o pós-jogo. Assim que acabar o jogo do João, a gente vai fazer o pós-jogo de imediato, certo? Mais uma vez aí, pedindo a sua inscrição no canal, inscreva-se no canal, ajuda a gente demais. E nos vemos aí amanhã, logo após o jogo do João. Fica de olho aí, deixa a notificação ativada pra gente ter o pós-jogo em todos os detalhes aqui no canal, certo? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.